Jotaro Ichikawa é um garoto calado e retido, que fica todo tempo escondido na sala. Ele tem pensamentos horríveis sobre atacar seus colegas, e principalmente por uma garota específica, a garota muito popular chamada Ana Yamada. E por ser tão popular, o protagonista parece detestá-la. Bem, o protagonista, como é muito sozinho, prefere passar o tempo dele em vez de comer com seus colegas na biblioteca. Lá ele encontra Yamada e começa a observá-la, talvez preparando seu ataque. Ao observá-la, Ichikawa percebe que Yamada é um tanto estranha. Ela fica passando tempo comendo na biblioteca lanches, snacks, doces, algo que ele não esperava. Ele pensava que ela estava fazendo um trabalho e, como ela estava precisando de um estilete, ele decidiu emprestar para ela. Mas ele não esperava que, ao usar seu estilete, ela guardaria na sua pochete. Depois de devorar aqueles salgadinhos, para esconder que estava colanchando das suas amigas, ele até mesmo dá o lixo pro Ichikawa, o que ele fica um tanto até mesmo irritado com aquilo. No dia seguinte, o estilete do Ichikawa está em sua mesa, e ele finalmente percebe que a Amada parece que vê ele, e até porque ela sabe em que mesa ele fica. Mas então, chegou a apresentação dos trabalhos, e basicamente não vão usar o trabalho da Ana, que ela tinha feito com tanto carinho, porque ela acabou manchando com chocolate. Nisso, o protagonista começou a olhar para ela e percebeu que ela parecia um tanto triste, e até percebeu na hora da sua apresentação que ela estava chorando. Então, quando todos olharam para a janela por causa de um helicóptero que estava passando, o protagonista decidiu então chamar a atenção de todos para evitar que as pessoas vissem ela chorando, cortando então do nada o trabalho deles no final da apresentação. Com certeza, isso não ajudou a melhorar a reputação de Ichikawa, mas pelo menos ajudou Ana, apesar que depois ele percebeu que não era nada demais. Depois daquilo, Ichikawa continua observando Yamada. Então percebemos que um garoto chamado Kanzaki gosta de uma garota chamada Hara. Descobrimos que por meio de uma conversa entre Hara e Yamada, que ela tem problemas com o seu próprio peso, ela parece não gostar do seu peso. E isso traz problemas para ela. Apesar disso, Kanzaki, ao chegar lá na biblioteca, acaba tendo um clima entre os dois. E Yamada, depois de um tempo, logo percebe isso. O protagonista acaba fazendo um barulho e nesse meio período ele acaba de imitar um gato, distrair a atenção deles. E Amada logo percebe isso e começa a ajudar Ichikawa, fazendo a mesma coisa. Logo então, o clima melhora entre eles. Hara e Kanzaki começam a rir daqueles gatos, então os dois começam a conversar e parece que o clima entre eles melhorou. Isso parece que foi um ponto para Ana e Ichikawa. Logo depois disso, o protagonista acaba voltando para casa e ele para de pensar na Ana. Logo ele se lembra que ela posou para uma revista. Sim, Ana é modelo. Então ele vai decidir comprar. Ele até mesmo coloca uma roupa diferente. E lá ele vê Ana. Ele se esconde, obviamente, e percebe que Ana se acha uma grande artista. Pena que ela ainda não tem tanta fama assim. E apesar de todas as suas tentativas para fazer exercício, se ela perceberem, não dá muito certo. Depois de muita tentativa, a Ana acaba se frustrando e indo para casa. Mas o protagonista decide ajudá-la recompensando comprando a revista. E ele percebe o quão Yamada é bonita naquela revista. Isso é cada vez mais estranho, o protagonista não consegue parar de pensar nela. E isso fica cada vez mais evidente no próximo dia, quando ele percebe Yamada conversando com um garoto popular chamado Haruya. Ele é aquele tipo atacante, então ele tá partindo pra cima dela e Yamada tá tentando mudar de assunto. Mas nisso que eles vão conversando, Haruya finalmente consegue pedir o ID dela. Ela não quer fazer isso, mas depois de tanto ele tentar, parece que ele finalmente vai conseguir. E Ichikawa finalmente percebe que ele não se sente bem com isso e toma uma decisão drástica, jogando sua bicicleta para atrapalhar aquilo, chamando a atenção de todos. A bicicleta acaba caindo num córrego e a amiga da Yamada acaba vendo tudo isso e acaba dizendo que foi o Ichikawa que fez aquilo. Ao ser perguntado por Yamada por que ele fez aquilo, Ichikawa apenas diz que pisou no acelerador em vez dos freios. E isso acaba fazendo Yamada rir desesperadamente, dizendo que Ichikawa é muito engraçado. No episódio, Ichikawa continua observando Ana e parece que ele gosta de fazer isso. Mas bem, Ana, como sempre, está comendo um doce e ela precisa de um pouco de água para fazer esse doce. Nisso que ela se vai buscar, ela acaba derramando a água inteira. E obviamente, acaba a tarefa de secar o chão inteiro e acaba ficando pro Ichikawa. Nisso, Ichikawa tem uma ideia de ajudar a Ana. Obviamente é buscando um copo, mas ela não parece pensar nisso, então Ichikawa acaba, mesmo que agindo como se não quisesse ajudá-la, pegando o copo para ela e tentando ajudá-la. Só que nisso ele percebe que a Amada apenas colocou o doce dentro da pia, o que era obviamente o mais fácil para se fazer. Nisso ela faz o doce e depois de comer, ela acaba entregando o lixo mais uma vez pro Ichikawa. Ichikawa não percebe por que ela sempre faz isso, mas acaba aceitando. Nisso descobrimos que está fazendo muito calor e por causa disso,
E a Amada e seus amigos estão tentando se refrescar um pouco. Os garotos logo começam a observar a Amada, e por causa disso o protagonista se sente um tanto irritado por causa daquilo. Então ele tem um plano. Assim que o garoto falou que ia observar a Amada mais de perto, ele derruba o estilete, fazendo assim aquela cara estranha de psicopata dele, fazendo com que o amigo dele ficasse um pouco com medo dele. Era o tempo suficiente para a Amada e seus amigos irem embora da sala. E Chikawa percebeu que você não tem um namorado. Ela deve ter, até porque ela é muito bonita e popular. Mas apesar disso, ele continua mencionando Ana. Ana percebe que tá usando um leque na biblioteca e pergunta se ele não pode emprestar um pouco. Ele acaba emprestando, até porque ele meio que não tem como recusar ali. E nisso que a Ana usa, ela começa a cheirar o leque, dizendo que tem um cheiro. Ele pede até pra Ichikawa cheirar junto dele. Então, Ichikawa meio que tem uma cena de romance junto dela. Isso até eles são interrompidos, porque parece que Kobayashi, a amiga de Ana, está chegando e ela tem que se esconder para que ela não perceba que ela está comendo lanches ali. Ela pede para Chikawa sentar naquela mesa para como se fosse ele estivesse ali. Kobayashi acaba chegando, percebe os lanches e começa a conversar com ela sobre Ana, se ele tinha visto ela ali. Ela começa a falar com Diana muito bem para ele, falando até mesmo que ela sempre vive comendo esses lanches, e ela começa a rir de tudo aquilo. Então ela começa a elogiar a Ana, e ela começa a elogiar também. Então, meio que ela começa a perceber o clima de novo entre os dois. Nisso, Ana acaba se levantando simplesmente do nada, então não adianta muito ela se esconder. Mas apesar de Kobayashi nem liga, eles dois acabam apenas brincando de volta. Nisso, provavelmente acaba indo no banheiro se aliviar um pouco depois de toda aquela tensão entre os dois. Logo depois descobrimos que vai ter um festival e a sala do protagonista vai fazer uma casa fantasma. Nisso, o protagonista acaba vendo Ana, ela fazendo fantasma, e a Amada tinha pedido para ele ajuda rara porque ela sabia que ele tinha mal caligrafia, o que é estranho, como ela sabia disso? Mas bem, depois de ficar vendo o espírito de Ara, o protagonista acaba tomando um susto de Ana, que parece se importar cada vez mais com o protagonista. Nisso, depois de fazer o trabalho dele, de pintar ali os que ele tem que fazer, basicamente o nome, a Amada percebe que o nome dela está na lápide, então logo seguiu um tumulto, até porque Ana é muito popular, e as pessoas veem aquilo como uma provocação a Ana. O protagonista sabe que não foi ele, foi Hara. Mas ele tem medo de dizer, porque as pessoas iam falar mal dela, como se ela estivesse invejando Ana. E ele sabe que Hara é uma pessoa bondosa, então ele não conta. Até Hara chegar e dizer que apenas colocou nomes populares naquelas lápides. E não foi uma provocação a Ana. Tinha sido ela que tinha feito aquilo. Logo tudo se acalmou. E a Ana acaba indo se desculpar com o protagonista, realmente relatando sobre aquilo e que as pessoas estavam vendo ele de uma forma ruim. Apesar disso, o protagonista nem liga, ele até mesmo decide colocar o próprio nome dele na lápide. Ele claramente meio que se desvaloriza. Ele ainda se pergunta por que Ana se desculpou com ele não entende isso. Mas apesar disso, Ana acaba chegando perto dele, pede pra pintar o rosto dela com sangue, obviamente a tinta. Nisso, o protagonista até acaba ajudando a escurecer um pouco mais de aparecer mais sangue e acaba ajudando ela. Apesar disso, ele fica com muita vergonha de pintar o rosto dela inteiro. Depois de fazer seu trabalho, ele está livre. Ele vai ficar sozinho. Isso até ver aqueles amigos populares que estavam atrás das amigas de Ana e obviamente da Ana. Nisso a gente ficou um tanto com raiva e decide segui-los. Ele não sabe por que isso incomoda tanto, mas segue eles até o fim. Ele até mesmo entra numa sala quando ele tinha perdido ele de vista, e nisso Ana acaba encontrando Ichikawa. Ele decide perguntar para onde se ele quer entrar numa sala que tem uma cidade 60 anos atrás. É um lugar é uma coisa muito bem feito, tem a cidade inteira. Nisso Ana acaba perguntando para onde é a casa dele, e é onde é a casa dela ali. Nisso ele acaba vendo que a casa deles é um pouco perto um do outro. Então, quando ele tirar uma foto, Ana pega o celular dele e acaba tirando uma selfie dos dois. Nisso é o fim do segundo episódio. Muito obrigado se vocês gostaram de você por ter assistido até o vídeo até aqui. Se vocês gostaram, deixa o like, comentem se vocês querem mais. E até a próxima conversa. Valeu, falou.